Luiz Barsi é um dos investidores mais ricos do Brasil, conhecido por ter construído uma fortuna enorme ao longo de décadas. Mas o que chama a atenção não é só o dinheiro que ele tem, mas sim a maneira como ele pensa e age. Essa maneira é o que muitas pessoas chamam de mentalidade chatinha. Por que chatinha? Porque ela exige disciplina, paciência e uma rotina que a maioria das pessoas não gosta de seguir. É como fazer dieta. Todo mundo sabe que comer menos doces e mais verduras faz bem, mas poucos conseguem manter isso por muito tempo. Com Barsi é a mesma coisa. Ele segue regras simples, mas que exigem um esforço constante que muita gente não está disposta a fazer. Para entender melhor essa mentalidade, vamos pensar em coisas do dia a dia. Imagine que você quer juntar dinheiro para comprar um carro. A maioria das pessoas pensa, vou guardar um pouco todo mês e quando tiver o suficiente compro. Mas a vida acontece. Aparece uma promoção de celular, um jantar com os amigos, uma viagem de última hora. O dinheiro que deveria ir para a poupança acaba sendo gasto em outras coisas. Com o tempo, a pessoa desiste ou demora anos para conseguir o que queria. Agora, imagine outra pessoa que decide. Todo mês, antes de gastar com qualquer coisa, vou guardar 20% do meu salário. Não importa o que aconteça, esse dinheiro não será tocado. Essa pessoa pode até demorar mais para comprar o carro, mas, com o tempo, ela não só compra o carro, como também tem uma reserva para emergências e até começa a investir. Essa é a diferença entre a mentalidade comum e a mentalidade chatinha de Barsi. Barsi não inventou nada de novo. Ele apenas seguiu princípios básicos que todo mundo conhece, mas que poucos colocam em prática. Um desses princípios é o de viver abaixo das suas possibilidades. Isso significa gastar menos do que você ganha, sempre. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas faz o contrário. Elas ganham R$3.000 por mês e gastam R$3.500 entrando em dívidas. Ou ganham R$10.000 e gastam R$9.900 achando que estão economizando. Barsi, por outro lado, sempre gastou muito menos do que ganhava. Ele morava em uma casa simples, dirigia carros usados e evitava gastos desnecessários. Isso não quer dizer que ele vivia mal. Ele apenas escolhia não gastar dinheiro com coisas que não eram essenciais. É como alguém que prefere cozinhar em casa em vez de pedir delivery todo dia. No começo parece chato, mas com o tempo a economia é enorme. Outro ponto importante da mentalidade de Barsi é o foco no longo prazo. Ele não se preocupava com ganhos rápidos ou com modismos do mercado. Ele investia em empresas sólidas, que pagavam dividendos, uma parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas, e reinvestia esse dinheiro. É como plantar uma árvore, no começo você rega, cuida, mas não vê resultados imediatos. Com o tempo, a árvore cresce e começa a dar frutos. Se você colher os frutos e replantar as sementes, em alguns anos terá um pomar inteiro. Barsi fez isso com ações. Ele comprava ações de empresas boas, recebia dividendos e usava esse dinheiro para comprar mais ações. Com o tempo, o número de ações aumentava e os dividendos também. Era um ciclo que se repetia e ele não precisava fazer nada além de manter a disciplina. Muitas pessoas não gostam de admitir que essa mentalidade funciona porque ela exige sacrifícios. É mais fácil acreditar que existe um segredo mágico para ficar rico rápido do que aceitar que a riqueza vem de hábitos simples, mas consistentes. É como alguém que quer emagrecer, mas não quer parar de comer fast food. A pessoa prefere acreditar em dietas milagrosas ou pílulas mágicas do que aceitar que precisa mudar seus hábitos alimentares. Com dinheiro, é a mesma coisa. As pessoas procuram dicas de investimentos que prometem ganhos rápidos, mas ignoram os princípios básicos que realmente constroem fortuna ao longo do tempo. Um exemplo prático da mentalidade de Barsi é o hábito de poupar antes de gastar.
Muitas pessoas recebem o salário e começam a pagar contas, comprar coisas e, se sobrar algum dinheiro, guardam. Barsi fazia o contrário. Assim que recebia o salário, ele separava uma parte para investir e só depois gastava o restante. É como se você tivesse um pote de dinheiro e todo mês, antes de fazer qualquer coisa, colocasse uma parte desse dinheiro em outro pote, trancado à chave. O dinheiro do pote trancado só poderia ser usado para investir. Com o tempo, o pote trancado fica cheio, enquanto o outro pote é usado para as despesas do dia a dia. Essa simples mudança de ordem faz uma diferença enorme no longo prazo. Outra coisa que Barsi fazia era evitar dívidas. Ele não usava cartão de crédito para comprar coisas que não podia pagar. Se não tinha dinheiro para comprar algo à vista, ele simplesmente não comprava. Isso pode parecer radical, mas é uma das razões pelas quais ele conseguiu acumular tanto dinheiro. Dívidas, especialmente as de cartão de crédito, têm juros altíssimos. É como se você pegasse um empréstimo para comprar um celular e acabasse pagando o dobro do valor do aparelho. Barsi preferia esperar, juntar o dinheiro e comprar à vista. Assim, ele não perdia dinheiro com juros e ainda conseguia negociar descontos. A mentalidade chatinha também envolve estudar e entender o que você está fazendo. Barsi não investia em ações sem antes estudar a empresa. Ele lia relatórios, acompanhava notícias e entendia como a empresa ganhava dinheiro. É como alguém que quer abrir um negócio. Antes de investir todas as economias, pessoa pesquisa o mercado, conversa com outros empreendedores e faz um plano. Barsi fazia isso com ações. Ele não seguia dicas de amigos ou modismos da internet. Ele tomava decisões baseadas em informações sólidas. Isso pode parecer trabalhoso, mas é o que faz a diferença entre perder dinheiro e construir uma fortuna. Um dos maiores exemplos da disciplina de Barsi é a sua paciência. Ele não se desesperava quando o mercado caía. Em vez de vender suas ações com medo, ele aproveitava para comprar mais, porque sabia que no longo prazo o mercado sempre se recupera. É como alguém que planta uma árvore e quando vem uma tempestade, não arranca a árvore do chão. A pessoa espera a tempestade passar e continua cuidando da árvore. Com o tempo, a árvore cresce forte e dá frutos. Barsi fazia isso com seus investimentos. Ele não se deixava levar pelo pânico ou pela euforia do momento. Ele mantinha o foco no longo prazo. Muitas pessoas acham que para ficar rico é preciso ter sorte ou nascer em uma família rica. Barsi prova que isso não é verdade. Ele começou do zero, com uma infância difícil, e construiu sua fortuna com disciplina e paciência. Ele não tinha acesso a informações privilegiadas ou segredos do mercado. Ele simplesmente seguia princípios básicos que qualquer pessoa pode aplicar. A diferença é que ele os aplicava de forma consistente, mesmo quando ninguém mais estava fazendo isso. É como alguém que decide correr todos os dias. No começo parece difícil e até chato, mas com o tempo a pessoa fica mais forte, mais saudável e até gosta de correr. Barsi fez isso com o dinheiro. Ele manteve a disciplina por décadas e os resultados apareceram. Resumindo, a mentalidade chatinha de Luiz Barsi se baseia em alguns princípios simples: viver abaixo das suas possibilidades, poupar antes de gastar, evitar dívidas, investir no longo prazo, estudar antes de tomar decisões e manter a disciplina mesmo quando parece que não está dando certo. Esses princípios não são complicados, mas exigem um esforço constante que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Por isso, muita gente não gosta de admitir que essa é a maneira mais segura de construir fortuna. É mais fácil procurar atalhos ou culpar a falta de sorte do que aceitar que a riqueza vem de hábitos simples, mas consistentes. Barsi é a prova de que, com disciplina e paciência, qualquer pessoa pode construir uma fortuna, mesmo começando do zero. E é justamente essa simplicidade que incomoda. A maioria das pessoas prefere acreditar que enriquecer exige fórmulas mágicas, sorte ou talentos extraordinários. Quando alguém como Luiz Barsi mostra que basta poupar, investir com calma e esperar, muita gente se sente desconfortável. Afinal, se fosse tão fácil assim, por que nem todo mundo faz?
O problema é que a sociedade vende a ideia de que sucesso financeiro vem de coisas grandiosas, um negócio revolucionário, uma herança inesperada ou até mesmo um golpe de sorte na bolsa. Mas a realidade é que a maioria das fortunas é construída aos poucos, com pequenas decisões repetidas todos os dias. Barsi não comprou ações da Vale ou do Bradesco porque tinha uma bola de cristal. Ele comprou porque estudou, viu que aquelas empresas eram sólidas e decidiu manter o investimento por anos, mesmo quando o mercado caía. Outro ponto que irrita é a disciplina. Enquanto muita gente gasta o salário antes mesmo de recebê-lo, Barsi sempre viveu com menos do que ganhava. Isso significa abrir mão de coisas que parecem essenciais hoje, mas que, no longo prazo, fazem uma diferença enorme. É como alguém que decide não trocar de celular todo ano para, em vez disso, aplicar esse dinheiro. Pode parecer bobo, mas é exatamente esse tipo de escolha que separa quem enriquece de quem vive sempre no aperto. E tem mais, Barsi não se importa com o que os outros pensam. Enquanto muitos investidores ficam correndo atrás das ações da moda ou seguindo dicas de influenciadores, ele mantém sua estratégia sem se abalar. Isso exige uma confiança que pouca gente tem, porque é fácil duvidar quando todo mundo está ganhando dinheiro rápido em algum investimento arriscado. Mas ele sabe que, no fim, a paciência costuma vencer a pressa. O mais irônico é que, apesar de todo mundo saber que esses princípios funcionam, poucos os colocam em prática. É como fazer dieta. Todo mundo sabe que comer menos e se exercitar emagrece, mas a maioria prefere procurar uma solução milagrosa. Com dinheiro, acontece a mesma coisa. As pessoas querem ficar ricas sem abrir mão de nada, sem esperar e sem se esforçar. E quando alguém como Barsi prova que dá certo, em vez de aprender, muitos preferem criticar. No fundo, a mentalidade chatinha de Barsi é um espelho. Ela mostra que enriquecer não é sobre inteligência ou sorte, mas sobre consistência. E isso, para muita gente, é difícil de engolir, porque admitir que o segredo é simples significa reconhecer que o fracasso financeiro, na maioria das vezes, é culpa das próprias escolhas. E ninguém gosta de ouvir isso. Luiz Barsi não é um gênio da Bolsa de Valores. Ele não tem uma fórmula mágica, nem acesso a informações secretas. O que ele faz é o que qualquer pessoa poderia fazer, mas quase ninguém faz. Ele segue regras básicas e não desiste. É como aquele amigo que sempre guarda um pouco do salário, mesmo quando todo mundo está gastando tudo em festas e compras. No começo, parece bobo. Depois de alguns anos, ele está com uma grana guardada enquanto os outros estão endividados. A chatice de Barsi está justamente nisso. Ele não inventa moda. Ele compra ações de empresas sólidas que pagam dividendos, aquele dinheiro que a empresa distribui aos acionistas, e segura essas ações por décadas. Não vende na primeira queda, não se assusta com crises, não fica pulando de investimento em investimento como quem troca de canal na TV. Enquanto isso, a maioria das pessoas quer ganhar dinheiro rápido, como se fosse possível ficar rico em um mês. Elas compram ações porque alguém disse que ia bombar, vendem no primeiro prejuízo e depois reclamam que o mercado é um cassino. Outro ponto que irrita é que Barsi não vive de aparências. Ele não dirige carros caros, nem mora em mansões. Ele prefere acumular patrimônio a gastar com coisas que não vão durar. É como aquele tio que usa o mesmo carro há 20 anos, mas tem uma conta bancária que a maioria só sonha em ter. Para quem está acostumado a medir sucesso pelo que os outros veem, isso é um tapa na cara. Afinal, se enriquecer é sobre ter disciplina e não sobre ostentar, então o problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de paciência e controle. E é aí que mora o incômodo. Barsi não é um herói nem um vilão. Ele é só um cara que fez o básico direito por muito tempo. Mas, para quem não quer fazer o básico, é mais fácil dizer que ele teve sorte, que o mercado é manipulado, ou que ele é um chato, do que admitir que o problema está no próprio comportamento. É como aquele colega de trabalho que reclama do chefe, mas nunca faz nada para melhorar. No fundo, ele sabe que a solução está nas próprias mãos, mas é mais fácil culpar os outros. O pior é que essa mentalidade não se aplica só a dinheiro.
Ela aparece em tudo na vida. Quer aprender um idioma? Estude todo dia, mesmo que seja só 15 minutos. Quer ficar em forma? Coma direito e se exercite com regularidade. Quer ter um relacionamento saudável? Invista tempo e atenção. Mas a maioria prefere procurar atalhos, como aquele curso de inglês que promete fluência em 3 meses, ou a dieta que faz perder 10 quilos em uma semana. E quando o atalho não funciona, a culpa é do método, do professor, do nutricionista, de qualquer um, menos de si mesmo. Barsi é um lembrete incômodo de que o sucesso, seja com dinheiro ou em qualquer área, não é sobre descobrir um segredo escondido. É sobre fazer o óbvio de forma consistente. E o óbvio, muitas vezes, é chato. Não tem glamour, não tem emoção, não tem histórias mirabolantes para contar. É só trabalho, paciência e repetição. Mas é justamente isso que separa quem realiza daqueles que ficam sempre no quase. No fim das contas, a lição de Barsi não é sobre como ficar rico, é sobre como encarar a vida, com responsabilidade, sem desculpas e sem esperar por milagres. E isso, para muita gente, é a parte mais difícil, porque aceitar que o caminho é simples significa aceitar que o fracasso também é uma escolha. E ninguém gosta de admitir que poderia ter feito diferente. E é justamente aí que muita gente se perde. A gente vive numa época em que todo mundo quer resultados rápidos, como se sucesso fosse um aplicativo que baixa em segundos. Mas Barsi mostra que não é assim. Ele não ficou rico da noite para o dia, nem inventou uma fórmula mágica. Ele simplesmente fez o que qualquer um poderia fazer, mas que quase ninguém tem paciência para sustentar. Comprou ações de empresas sólidas, reinvestiu os dividendos e esperou. Anos e anos esperando, sem pressa, sem ansiedade, sem pular de galho em galho, atrás da próxima oportunidade milagrosa. Pense num exemplo simples. Imagine que você decide emagrecer. Tem 2 opções. A primeira é seguir uma dieta maluca que promete perder 10 quilos em uma semana, mas que você sabe que não vai aguentar por muito tempo. A segunda é comer um pouco menos, fazer exercícios regulares e ter paciência para ver os resultados aos poucos. Qual das 2 é mais chata? A segunda, claro. Mas qual das 2 funciona de verdade? Também a segunda. Com o dinheiro é a mesma coisa. Tem gente que prefere apostar em criptomoedas, memes na bolsa ou dicas de gurus do YouTube porque parece mais emocionante. Mas Barsi escolheu o caminho chato. Empresas que pagam dividendos, que crescem devagar e que não dão aquela sensação de adrenalina. E deu certo. O problema é que o chato não vende. Ninguém faz vídeo no TikTok dizendo: hoje eu reinvesti meus dividendos e esperei mais um mês. As pessoas querem histórias de quem ficou rico em 3 meses, mesmo que seja mentira. Querem acreditar que existe um atalho, porque encarar a realidade de que o sucesso é construído com tempo e disciplina é duro demais. É como se todos preferissem a ilusão de que podem ganhar na loteria a aceitar que precisam economizar e investir aos poucos. Barsi não é um gênio. Ele não tem nenhum superpoder. O que ele tem é algo que qualquer um pode ter, mas que poucos querem: consistência. Ele não se distraiu com modinhas, não se desesperou em crises e não desistiu quando as coisas demoraram para acontecer. E é por isso que ele é rico hoje. Não porque descobriu um segredo, mas porque fez o que a maioria não faz. Seguiu o plano, mesmo quando era chato. No fim, a grande lição é essa. O mundo está cheio de gente procurando atalhos, mas os resultados de verdade vêm do que é simples, repetitivo e muitas vezes entediante. Se você quer construir algo duradouro, seja dinheiro, um negócio ou até um relacionamento, vai ter que abraçar o chato, porque o chato funciona. E o que funciona, no longo prazo, sempre vence o que é só empolgação passageira. E é justamente aí que a maioria das pessoas erra. Elas querem resultados rápidos, como se a vida fosse um jogo de celular onde você aperta um botão e já ganha moedas. Mas construir fortuna ou qualquer coisa que valha a pena é mais parecido com plantar uma árvore. Você coloca a semente na terra, rega todo dia, protege do vento e do sol forte e só depois de anos é que vai poder colher os frutos. Ninguém vê a árvore crescer, mas ela está lá, firme, mesmo quando parece que nada está acontecendo.
Luiz Barsi não inventou a roda. Ele só entendeu que no mundo dos investimentos, o que realmente importa não são as dicas quentes do momento ou as ações que todo mundo está comprando, porque dessa vez vai ser diferente. O que importa é o que sempre funcionou: comprar boas empresas, segurar por anos e reinvestir os lucros. Parece simples, mas é difícil porque exige paciência. E paciência, hoje em dia, é artigo de luxo. Imagine que você está em uma fila enorme para entrar em um show. Todo mundo está impaciente, reclamando, tentando furar a fila ou desistindo no meio do caminho. Mas você decide ficar ali, quieto, esperando sua vez. No fim, quando finalmente entra, percebe que valeu a pena. O show é incrível e você ainda evitou o estresse de brigar com os outros. É mais ou menos assim que funciona com o dinheiro. As pessoas que desistem no meio da fila ou que ficam pulando de uma fila para outra são as que nunca chegam a lugar nenhum. Outro exemplo, pense em alguém que começa a malhar. Nos primeiros dias, até que é legal, porque a novidade dá motivação. Mas depois de um mês, quando os músculos doem, o cansaço aparece e os resultados ainda não são visíveis, a maioria desiste. Os que continuam, mesmo quando é chato, são os que conseguem o corpo que queriam. Com o dinheiro, é a mesma coisa. No começo, é fácil se empolgar, mas quando os rendimentos demoram a aparecer ou o mercado cai, a tentação de desistir é enorme. Barsi não é diferente de ninguém. Ele só fez o que todo mundo sabe que deve fazer, mas que poucos têm disciplina para seguir. Ele não gastou mais do que ganhava, não se endividou por coisas desnecessárias e não vendeu suas ações só porque alguém na internet disse que era hora de vender. Ele manteve o foco no longo prazo, mesmo quando todo mundo ao redor estava correndo atrás de lucros rápidos. A verdade é que a riqueza não é sobre inteligência, sorte ou segredos mágicos. É sobre fazer o básico bem feito, todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. É sobre resistir à tentação de seguir modinhas, de se deixar levar pelo desespero ou pela empolgação. É sobre ter a humildade de aceitar que o caminho mais curto nem sempre é o melhor e que às vezes a coisa mais inteligente a fazer é simplesmente não fazer nada, só esperar, confiar no processo e continuar firme. No fim das contas, a mentalidade chatinha de Barsi não é sobre ser perfeito, é sobre ser persistente. E persistência, quando combinada com boas escolhas, é o que separa quem sonha com a fortuna de quem realmente a constrói. Então, se você quer resultados diferentes, pare de procurar fórmulas milagrosas. Comece a fazer o que todo mundo sabe que funciona, mas que quase ninguém tem paciência para fazer, porque no longo prazo, o chato sempre vence. Oi!